Bem, galera, dando continuidade aqui às nossas aulas sobre os limites. Aula passada começamos a falar sobre as indeterminações. A primeira indeterminação envolvia zero, né? Zero sobre zero. Agora, as próximas indeterminações que iremos estudar são indeterminações que envolvem infinito, certo? Infinito sobre infinito, infinito menos infinito, zero vezes infinito, alguma coisa dessa natureza, certo? Então, para isso, iremos estudar aqui os limites no infinito. Eu tenho aqui duas definições. Seja uma função definida em um intervalo aberto, aqui ó, contendo a e mais infinito, escrevemos o limite de uma função f de x quando x tende a mais infinito é igual a L. Quando o número L satisfazer a seguinte condição, ó. Para todo epsilon positivo, vai existir um A positivo, tal que f de x menos o limite é menor do que esse epsilon, sempre que o x for maior do que um A, ou seja, um A pertencente a esse intervalo, como o x está tendendo para infinito. De forma análoga, a gente define também o limite quando o x tende a menos infinito, seja uma função f definida no intervalo aberto, agora contendo menos infinito até um ponto B, né? Escrevemos que o limite da f de x é L quando x tende a menos infinito, certo? E L tem que satisfazer as seguintes condições. Para todo epsilon positivo, existe um B negativo, né, menor que zero, e que satisfaz a seguinte condição, a f de x menos o limite, ou seja, essa distância, né, tem que ser menor do que epsilon, a distância entre um f de x e o limite tem que ser menor que epsilon, sempre que o x for menor do que um b, certo? Já que aqui o nosso x tende para infinito. Eu tenho aqui uma observação, né, diz assim, ó, as propriedades dos limites que estudamos anteriormente, nada se altera quando substituirmos x tendendo a x tendendo a mais infinito ou x tendendo a menos infinito. E para consolidar o que a gente está falando, vamos ver aqui um teorema. Esse teorema foi até aquele mesmo exemplo que eu utilizei lá no início da aula, a primeira aula de limite. O teorema diz o seguinte: se n é um número inteiro positivo, então o limite de 1 sobre x elevado a n, quando o meu x tende a mais infinito, isso é igual a zero. E quando x tende a menos infinito, também o x é igual a zero, certo? Então, será baseado nessa informação desse teorema, que será demonstrado aqui abaixo, é que iremos utilizar artifícios matemáticos para resolver os nossos problemas envolvendo indeterminações com infinito. Vocês observam lá que as demonstrações envolvendo zero sobre zero, a gente utiliza um artifício matemático para tirar aquele pontozinho lá de descontinuidade e prosseguir. Aqui a gente já tem essa informação desse teorema, né? Que 1 sobre x elevado a n, quando x tende a infinito, é igual a zero. Então, a gente tem que resolver nossos problemas para recair em uma função desse tipo, porque a gente já sabe o valor dela, que é zero. A demonstração aqui utilizando epsilon e delta, você tem que pegar o que foi a restrição, né? Que foi falado anteriormente, que devemos provar o quê? Que para todo epsilon positivo tem que existir um A positivo que satisfaz essa condição. Sempre que a f de x menos o limite for menor que epsilon, sempre que existir um x maior que A, certo? Ou seja, quem é a nossa f de x? 1 sobre n menos o nosso limite, que é zero, menor que epsilon. Esse aqui vai ser menor que epsilon sempre que o x for maior do que A. Então, organiza aqui a função, olha, 1 sobre x elevado a n menos zero, ou seja, a f de x menos o limite tem que ser menor do que epsilon. Organizando aqui, tirando esse zero, menos zero não vai alterar em nada.
Fica a função desse modelo. Retira a raiz enésima aqui de ambos os membros. Aqui vai ficar a raiz enésima de 1, vai ser o próprio 1. E do lado daqui vai ficar a raiz enésima de epsilon, né? Elimina o n aqui com esse n, vai ficar 1 sobre o módulo de x, menor do que a raiz enésima de epsilon. Organizando aqui, o 1 está dividindo, ele passa dividindo aqui para esse lado, então o módulo de x vai ser maior do que 1 sobre a raiz enésima de epsilon. Observa que eu queria encontrar o quê? Um x, aqui no início, ó, eu queria encontrar um x maior que a. Então, esse vai ser o valor do meu x, ó. Certo? Ó. O meu x vai ser o módulo de x maior do que 1 sobre a raiz enésima de epsilon. Então, ó, a última igualdade nos sugere fazer a igual a esse aqui, ó. É o valor de a, que é o que a questão fala, na verdade. Que temos que encontrar um x maior do que um a. Ó, temos a conclusão aqui. Temos que x maior que a implica em quê? Que a f de x menos o limite é menor do que epsilon, que foi o que foi dito lá na definição. Tranquilo? Da mesma forma, faz quando x tende a negativo, faz essa mesma demonstraçãozinha. Vamos ver agora exemplo, né? Qual artifício utilizar para resolver problemas do tipo? Porque se eu tenho um limite aqui, ó, limite de 2x menos 5, quando x tende a mais infinito, 2x menos 5 sobre o x mais 8. Se eu substituir aqui por infinito, vai ficar 2 vezes infinito, vai ficar infinito, infinito menos 5 continua infinito. Aqui infinito mais 8 continua sendo infinito, então vai ficar infinito sobre infinito. Isso aqui não tem valor nenhum, ou seja, é uma indeterminação. A estratégia aqui é dividir o denominador por x, ó. Essa é a estratégia. Dividir o denominador por x e aplicar as propriedades. Observe aí como ficou. Dividindo 2x por x, fica apenas 2. 5x dividido por x, está aqui. Dividindo x por x ficou 1 e o 8 por x ficou 8 sobre x. Por que isso aqui foi feito, galera? Para recair no que falou aqui o teorema. Observe que o teorema diz que o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a mais infinito, isso aqui é zero. Então, no lugar desses 5 sobre x mais 8 sobre x aqui embaixo, no denominador, eu posso substituir isso aqui por zero. Observa, ó. Foi substituído aqui o limite, colocado em cima e embaixo, só para ficar mais explicitado. Separado os limites, o limite disso aqui é zero, ó, zero. Eu já sei que é zero. Então, essa parte aqui, ó, vai eliminar com essa. Vai restar apenas 2 sobre 1, que é 2. Só lembrando que esse passo a passo é só para você entender. Quando eu corto esse com esse, eu não estou dividindo por zero, porque isso aqui é assim, ó. 2 menos 0 sobre 1 mais 0. Na verdade, eu só mostrei que cortei, não foi uma divisão esse corte, certo? 2 menos 0 é 2. 1 mais 0 é 1. 2 dividido por 1 é apenas 2. Certo? Eu ter cortado aqui não implica dizer que foi uma divisão. Estou dizendo que eliminou. Esses números aí sumiram porque é uma soma com zero. Tranquilo? Eu tenho aqui um outro exemplo. 2x à terceira é o limite de 2x à terceira menos 3x mais 5 sobre 4x à quinta menos 2, quando x tende a infinito. Se eu substituir, vai ficar infinito sobre infinito, certo? Então, outro artifício deve ser utilizado. E aqui tem uma dica, ó. Para usarmos o teorema 3.11.3, que é aquela do 1 sobre x elevado a n tende para infinito,
Dividimos o numerador e o denominador pela maior potência de x. Certo? Agora, ó, não é unicamente por x, é pela maior potência de x. Nesse caso, o numerador e o denominador, como anteriormente, dividi o numerador e o denominador por x. Agora é pela maior potência de x, no caso aqui, 4x à quinta. Quando eu divido 2x à terceira por x à quinta, né, eu vou obter x ao quadrado. Corto 3 aqui com 5. Organizando essa parte algébrica aqui, vocês sabem muito bem. Fazendo a organização. Quando chega aqui, pessoal, essa separação aqui de vários limites é só para você entender que o limite é a soma dos limites. Mas não há necessidade de fazer todo esse passo a passo. Você mataria a questão logo aqui, quando você iria perceber o quê? Isso aqui tende para 0, 0. Isso aqui tende para 0, isso aqui tende para 0. E esse aqui tende para 0. Vai ficar a divisão por 0? Não, vai ficar 0 dividido por 4. E o resultado de 0 dividido por 4 é igual a 0, como é o resultado aqui do nosso limite. Tudo tranquilo? Vou fazer mais um exercício para a gente ancorar essa ideia. Vamos aqui para o nosso exemplo. Eu tenho o limite de t mais 1 sobre t ao quadrado mais 1, quando o meu t tende para mais infinito. Como tenho t no numerador e denominador, se eu substituir aqui, vai ficar infinito sobre infinito. Então, já sei que não, esse não é o caminho. O que eu vou fazer? Dividir numerador e denominador pela maior potência. Vai ficar t sobre t ao quadrado mais 1 sobre t ao quadrado sobre t ao quadrado sobre t ao quadrado mais 1 sobre t ao quadrado. Isso aqui vai ficar 1 sobre t mais 1 sobre t ao quadrado sobre, isso aqui dá 1, mais 1 sobre t ao quadrado. O que eu sei? Esse limite está tendendo a infinito, então isso aqui dá 0. Esse aqui também dá 0, então o numerador deu 0. O meu denominador, esse aqui também dá 0. E aqui vai dar 1. Então ficará 0 sobre 1. E o resultado da minha conta vai dar 0. Então o limite de t mais 1 sobre t ao quadrado mais 1, quando t tende a infinito, é 0. Vamos aqui para mais um exemplo. É o limite de v raiz de v menos 1 sobre 3v menos 1, quando v, no caso aqui é v, tende para mais infinito. Vou dividir numerador e denominador por v, igual eu fiz anteriormente. Vai ficar v raiz de v menos 1, tudo isso sobre v. Não há necessidade de colocar separado, vou colocar só um v aqui, representando os dois. Mesma coisa aqui, 3v menos 1 sobre v. Posso eliminar esse v com esse v, mas o 1 continua sobre v. Então, vai ficar a seguinte forma. Raiz quadrada de v menos 1 sobre v, dividido 3v dividido para v, fica apenas 3, menos aqui vai ficar 1 sobre v. Então, isso aqui a gente já sabe que dá 0, porque o v está tendendo a infinito. Quando a divisão por um número muito grande, isso aqui vai dar 0. Esse aqui também vai dar 0. E o nosso resultado vai ficar assim, ó. A raiz de v sobre 3. Aí você deve estar se perguntando o que isso aqui dá, né? O limite da raiz quadrada de v sobre 3, né? Quando o meu v tende para mais infinito. O que isso aqui dá, galera? Presta atenção. Se eu tirar
a raiz quadrada, se eu colocar aqui o infinito, né? Vai ficar assim, a raiz quadrada do infinito sobre 3. Isso aqui é igual a infinito, certo? Mais infinito. Preste atenção numa coisa. Se eu tiro a raiz quadrada do infinito, continua infinito. Se eu pego o infinito, adiciono, por exemplo, 100, 200, 300, ele continua infinito. Eu posso adicionar ao infinito qualquer quantidade que ele vai continuar sendo infinito. Eu posso subtrair infinito qualquer quantidade e ele continuará sendo infinito, beleza? Portanto, quando você chega aqui, ó, você não pode ter uma divisão infinito dividido para infinito ou infinito menos infinito. Mas a raiz de infinito sobre 3, isso é infinito. Tranquilo?